Segundo dados do Serviço Nacional de Saúde, a paralisia cerebral é a deficiência motora mais frequente na infância. Em Portugal, estima-se o diagnóstico de 150 a 200 novos casos por ano. Importa, portanto, desmistificar alguns dos preconceitos relacionados com a paralisia cerebral e sensibilizar para a importância do respeito e da inclusão destas pessoas, em prol da melhoria da sua qualidade de vida e em conformidade com os princípios da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em Vila Real, a Associação de Paralisia Cerebral tem vindo a fazer um percurso que já leva décadas, com esses propósitos sempre à frente de todas as atividades que desenvolvem, assumindo uma posição de enorme preponderância no estabelecimento e desenvolvimento de um conjunto de respostas sociais, alicerçando os valores da solidariedade social e desenvolvendo-se no modelo de atuação que é revelador de uma abordagem mais humanista, mais próxima e mais benéfica para todos. Instalada na cidade de Vila Real desde 1991, atua nos vários escalões etários e em todo o distrito de Vila Real e áreas circundantes. Venha connosco numa conversa com Carlos Humberto Varela Rodrigues, presidente da direção da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real. Neste 20º programa da segunda temporada, a paralisia cerebral em Vila Real. Venha connosco de mãos dadas. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste 20º programa da segunda temporada, vamos abordar o tema da paralisia cerebral. E para conhecermos melhor esta realidade, vamos conversar com Carlos Humberto Varela Rodrigues, presidente da direção da APC Vila Real, e Karina Pedrosa, terapeuta ocupacional da APC Vila Real. Ora, antes de mais agradecemos a vossa disponibilidade por poderem estar aqui connosco no programa de Mãos Dadas e gostaríamos que os nossos convidados começassem por apresentar, isto é, quem são, o nome, a idade, o percurso profissional. Começaríamos, se calhar, por professor Carlos. Bem, eu sou o Carlos Varela, estou aposentado, tive 44 anos no ensino, portanto, era licenciado em Educação Física, agora estou aposentado e, além da minha paixão por a área da deficiência, estive muitos anos à frente da associação, com outros elementos, e agora tenho muito mais tempo e voltei outra vez. Portanto, com uma super equipa, desde funcionários a tudo o resto, que eu depois, e entretanto também agradecer a oportunidade que dão para mais uma vez, e mais uma oportunidade para darmos a conhecer o que é a Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real. Muito bem. Karina? Bom dia. Como já disseram, o meu nome é Karina Pedrosa, sou terapeuta ocupacional há 21 anos, trabalho há 18 aqui na APCVR, e a área da deficiência foi sempre algo que eu gostei muito, mesmo durante o meu curso, desde a licenciatura em terapia ocupacional. Sempre trabalhei nesta área e não me vejo noutra área. É algo que gosto bastante, embora tenha que se ter algum perfil para trabalhar, porque os insucessos às vezes são muitos, é tudo feito de forma lenta, todas as conquistas são feitas de forma lenta, ao ritmo dos nossos utentes, mas é muito bom quando conseguimos alcançar alguns dos nossos objetivos ou quando vemos um sorriso nos nossos utentes. E como é que surgiu essa paixão, como é que surgiu essa vocação pela terapia ocupacional? Terapia ocupacional, quando tive conhecimento do curso, através de colegas que por acaso eram fisioterapeutas, mas que me falaram de terapia ocupacional, eu achei que realmente encaixava muito bem nessa área, porque não era algo tão mecânico
como a fisioterapia, era algo que trabalhava as diversas áreas, quer a nível intelectual, a nível motor, claro, mas também a nível social, porque envolve as famílias, envolve toda a parte. O utente é um todo, não é? Não nos podemos esquecer que o utente tem pai, tem mãe, tem família, está inserido numa comunidade, e que tem que se trabalhar todas estas áreas, e achei que era uma coisa muito abrangente e assim muito humana, e era realmente as áreas que eu gostava de trabalhar. Daí a escolha do curso, e realmente durante o curso deram-me todas essas visões do que é que um terapeuta ocupacional pode fazer com esta população, e realmente é muito, porque trabalhamos muita autonomia deles, que é o mais primordial para eles, não é? É dar-lhes alguma autonomia, é não dependerem tanto dos outros, porque a pessoa com deficiência sente-se logo muito dependente, não é? E qualquer conquista que se consiga é muito bom para eles conseguirem fazer pequenas coisas, como abotoar um botão, ou conseguir levar uma colher à boca. É uma conquista, porque é algo que eles conseguem fazer sem pedir ajuda, e podem fazê-la quando querem, porque muitas vezes o que acontece é eles estarem à espera que alguém faça, não é? E isto é muito gratificante para eles, poderem ter uma opinião sobre as coisas e poderem dizer: eu quero água agora, e é agora que eu quero fazer isto ou aquilo, e é isso que nós trabalhamos, para que eles possam ter o que precisam na hora certa. Muito bem. Voltando aqui um bocadinho atrás, e agora para os nossos ouvintes, Associação de Paralisia Cerebral. Afinal, que associação é esta? Como surgiu e, acima de tudo, que valências e que respostas dá a quem precisa desta associação? A Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real está sediada aqui em Vila Real, aqui nas nossas instalações aqui vizinhas aqui da Rádio Universidade de Marão, e nasceu em 1991, ali no bairro da Araucária, e foi organizada e pensada por um grupo de pais e amigos que têm crianças no seu seio de família e amigos com paralisia cerebral e outras doenças neurológicas. Então resolveram formar a associação. Inicialmente era um núcleo da Associação de Paralisia Cerebral do Porto, éramos um núcleo, mas depois, dada a dimensão e a quantidade o universo e a população-alvo ser cada vez mais numerosa, criou então a sua independência e passou a ser a Paralisia Cerebral de Vila Real, que também cobre o distrito de Bragança. Por incrível que pareça, o interior está um bocado abandonadinho em relação a isso. Bragança, a Guarda, a zona da Covilhã, Castelo Branco ainda não tem. Todo o resto tem: Faro, Lisboa, Coimbra, Viseu, Porto, Braga, Guimarães, todos têm. Mas nós continuamos a apoiar Bragança, e mesmo Douro Sul não vão muito a Viseu e vêm cá a Vila Real. E, portanto, dentro das nossas valências, além do lar residencial, temos o Centro de Atividades Ocupacionais, que é a partir dos 16 anos, para miúdos que têm muitas limitações funcionais, desde limitações funcionais motoras e alguns cognitivas, não é? Depois temos, que agora irá mudar o seu título. Eu sobre isso não me estico muito, peço desculpa a palavra ou palavrão, porque iríamos entrar aqui em temas que não nos dizem respeito, pelo menos a nós enquanto associação, enquanto direção e por aí fora. Depois temos o CARPD, que é o Centro de Acolhimento e Atendimento que dá resposta a pessoas com deficiência. Temos o Centro de Recursos para a Inclusão, que é do Ministério da Educação, que é mais à frente também poderei dar uma pequena achega, já que estou a falar no agrupamento de Ocão. Temos a intervenção precoce na infância, que é uma trinomia entre o Ministério da Saúde, da Educação e do Ministério do Trabalho e Segurança Social, tanto que funciona em Chaves, mas mais à frente também poderei exemplificar e definir mais o que é que fazemos nestas valências. Temos o CAVI, que é o Centro de Apoio à Vida Independente, que é um projeto piloto a nível nacional que deriva do MAVI, que é o Movimento de Apoio à Vida Independente,
mas que agora é centro de atividade, centro de apoio à vida independente, que nós temos ali. Portanto, temos o serviço de apoio domiciliário, temos o serviço de empréstimo de produtos de apoio, que estamos a tentar fazer uma parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, por causa e somos centro prescritor de produtos de apoio. Também à frente falarei de mais um projeto que temos, porque há certas áreas da deficiência, nomeadamente de otorrino e de oftalmologia, que não é coberta a nível de produtos de apoio. Uma pessoa que tenha dificuldade de visão, seja a que nível for, tem que ir a Lisboa, não faz sentido. E otorrino também tem que ser no centro hospitalar, mas... Desculpe, mas isso significa o quê? Que uma criança que tem dificuldades auditivas tem que... Auditivas, tem o centro hospitalar para isso. Centro prescritor. E auditivas e de visão, tem que ir a Lisboa. Porque não há resposta a nível de centros prescritores aqui. E o hospital dá resposta, mas dentro da velocidade. Das listas de espera. Sim. Sim, não façam perguntas muito difíceis, está bem? Não, o que estamos a falar basicamente é alguma burocracia que a nível de ministérios há que cumprir. Há certos protocolos e as coisas às vezes são um bocadinho demoradas. O que faz com que uma criança que necessite de uns óculos muito específicos de alguma coisa não tenha a resposta imediata. E estamos a falar de uma coisa essencial, não é? Uma criança não pode ficar sem ver. Isso vai implicar todo o seu desenvolvimento. Mas, Carolina, a questão do produto de apoio, isto é como tudo, o produto de apoio é prescrito e tem que ser, tem que haver apoio para que ele tenha acesso a isso. O que é que acontece? A criança cresce, a criança fica mais magra ou fica mais gorda, e no nosso universo é um bocado medido ao centímetro. Uma cadeira de rodas, a largura, o posicionamento, é uma questão técnica. E, portanto, o grupo multidisciplinar que gera a situação da prescrição do produto de apoio diz que é para uma criança com esta altura, com este peso, com estas dimensões, e adapta ao produto de apoio. Se há um atraso burocrata por isto, por aquilo, pedido de orçamentos, etc., quando o produto é entrega à criança, eventualmente pode não lhe servir. Já não servir. E podemos falar em botas, podemos falar em N produtos de apoio que eventualmente já não servem. Mas isso... Transcende-nos um pouco. Mas é para nós importante percebermos que realidade é esta. Sim. Nós, felizmente, não temos nenhum caso próximo, mas é importante perceber o que é que os outros pais e as outras crianças passam. Porque, eventualmente, mesmo a nível de educação, do Ministério da Educação, etc., que tem que, obrigatoriamente, fornecer produtos de apoio, seja computadores, seja todo esse tipo de produtos. O que é importante é que se faça uma boa gestão em relação aos produtos de apoio. Não é ter um produto de apoio em que se escolhe pela cor. Normalmente também é outro problema a nível das famílias que querem um produto de apoio amarelo ou azul. Mas não, tem que ser coisas funcionais e que sirvam ao seu propósito. E, portanto, o Ministério da Educação também tem, e as escolas têm que forçar entre aspas, fazer os pedidos atempadamente, bem justificados e fundamentados, e o Ministério da Educação tem verbas específicas para isso. E não terem que estar à espera da dependência de pedir à Segurança Social, que é outro mecanismo, outro caminho para ter o produto de apoio, quando na escola se torna mais fácil. E as escolas deviam estar apetrechadas de alguns técnicos a nível de serviço social, técnico, específico. Pessoas que saibam do assunto para ser mais ágil, para não dizer à mãe, agora tem que ir ali, chega ali, tem que ir além. Chega ali, além, tem que ir acolá. Pois, e ainda por cima com uma criança ou com um adulto que muitas vezes... Estamos a falar com uma criança ou adulto, porque há familiares com 2 crianças e 3 crianças. Inclusive com paralisia cerebral, 3 cadeiras de rodas. E, portanto, isto é um universo
pesado para os cuidadores, para as famílias, também precisam de tempo para descansar. Isto teríamos pano para mangas para estarmos aqui a falar a manhã inteira. Não é? A manhã inteira. E, portanto, este é o nosso universo das valências que nós cobrimos. Mais à frente também podemos falar sobre mais algumas questões e o universo de números. E depois responder à famosa pergunta, que estou mesmo à espera dela. Ora bem, o que é importante, nós como Associação de Pais e também o programa de Mãos Dadas, o nosso propósito é também darmos a conhecer aos nossos ouvintes uma realidade com a qual muitos deles não estão habituados a lidar diariamente. Ainda bem, por assim dizer, mas temos que os sensibilizar para esta realidade que também existe, que faz parte de nós e que, se todos pudermos auxiliar com uma compreensão, nem que seja pela compreensão, por ajudar no que for preciso, também acho que é meio caminho andado para vocês fazerem melhor o vosso trabalho e também nós como sociedade podermos evoluir e para avançarmos para um estádio mais evoluído como sociedade. Ora, antes de avançar, mesmo a sociedade a nível global, basta só um olhar, um sorriso. Nós vamos a passar um olhar, um sorriso de olá, um olá. Isto chega e não desviar a cara, baixar a cara, ou um trejeito, daqueles trejeitos que nós sabemos. Enquanto crianças, as crianças aderem muito, aderem. À medida que vamos crescendo, esquecemos-nos completamente dos valores, seja o lixo no chão, seja todos os cuidados. Esquecemos um pouco. Exatamente. Há uma coisa muito simples com a qual nos deparamos sucessivamente, que é a ocupação dos lugares para deficientes, ou seja, os carros dos supermercados. E assim, é uma coisa que devia ser mínima, devia ser básica e sucessivamente encontramos essa... Eu nem quero comentar isso. Nem vale a pena. Nem quero. Deixa-me só dizer ao Eurico que este programa... possíveis. Pois não, exatamente. Este programa servirá também para olharmos para uma família, um pai, que vai encontrar aqui também algumas respostas, alguma ajuda, algum encaixe. Ou seja, é para sensibilizar, mas também para dar resposta objetiva a alguns pais que neste momento podem estar a precisar também da nossa ajuda e do nosso auxílio. Sim, mais à frente também vamos ter a oportunidade de falar nisso. Então, relativamente a todos os apoios e terapias que são dadas aqui no edifício da associação, no edifício sede, também tem o serviço domiciliário ou... Que outras valências é que... A Karina... Eu posso falar um bocadinho sobre isso. É uma parte mais técnica, eu posso ajudar, dar um empurrãozinho, mas a Karina está à vontade. A maioria dos nossos apoios e serviços são dados aqui no edifício sede. Mas, para além disso, o CRI, que é o apoio que é dado a nível escolar, que o professor já falou, o Centro de Inclusão, é dado nas escolas. Os terapeutas vão às escolas e trabalham com os professores, com os assistentes e com a criança, dando estratégias, com as famílias, dão estratégias para melhorar a aprendizagem destas crianças, trabalham com a criança. Voltando um bocadinho atrás, como é que essa criança é sinalizada, como é que chega até vós? Pelo CRI é a escola que sinaliza. Okay. A escola pede a vossa ajuda, a criança é sinalizada, não é? Com a necessidade que específica, não é? E depois então é selecionado que tipo de técnico ou técnicos, há crianças que podem usufruir de mais terapias, não é? É que a criança necessita neste contexto. E aí são os técnicos que vão à escola. Depois das nossas... Mas em relação ao CRI e os técnicos irem à escola, os técnicos não vão substituir os professores. Exatamente. E também não me posso alargar muito. Fui professor durante 40 e tal anos e sei o que é casa gasta. Portanto, os técnicos têm uma componente e funções específicas. Não vão lá substituir ninguém. Vão apoiar, orientar, em algumas situações, os professores, os auxiliares e familiares. Inclusive até ir à casa das crianças. Nós apoiamos 200 e tal crianças. Caramba. Portanto, o nosso Centro de Recursos à Inclusão vai daqui até ao Baixo Barroso. E, por engraçado que seja,
não é? Aqui a Associação de Vila Real cobre a cidade inteira, menos o agrupamento de Diogo-Cão. E depois vamos ao Baixo Barroso, Montalegre, Valpaços, Boticas, Chaves, Vila Pouca, e por aí afora. E daqui até vemos a Diogo-Cão, mas não apoiamos a Diogo-Cão a nível do Centro de Recursos para a Inclusão. Mas aí então o que temos que dizer é quem nos está a ouvir, que certamente haverá gente que neste momento já tem algumas questões a sensibilizar, pode ficar sensibilizada com esta chamada de atenção. É o que nós também temos que fazer fé, não é? Eu acrescento só que isto também tem a ver a nível de Estado. Também não tem a ver não tem a ver nem connosco, nem com a Diogo-Cão. Exatamente, cada agrupamento. O Ministério é que faz as linhas. E muitas vezes o Ministério e os super gabinetes que estão lá abaixo não têm noção onde é que nós estamos. Nem conhecem Vila Real, não conhecem a geografia deste distrito. Bem, voltando outra vez ao CRI, que é porque já estamos a ver que a minha questão é a seguinte: são meninos e crianças e adultos que têm necessidades especiais, vamos por assim. Sim. Pronto, os técnicos vão lá à escola, e quando vão à escola, normalmente, quanto tempo é que ficam com os meninos? Quantas vezes por semana? Isso é outro universo que é muito complexo de falar. Em primeiro lugar, porque o CRI, da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, como muitos CRIs pelo país fora, a maior parte deles são cobertos por instituições como as nossas. O que é que acontece? Como o Ministério da Educação não quer contratar técnicos, contrata as associações que contratam técnicos. Portanto, nós somos, entre aspas, uma subempreitada do Ministério. Okay, portanto, toda a responsabilidade de contratação técnica e todo o ónus é da associação. Portanto, mediante a verba que o Ministério nos dá, nós temos que gerir as equipas e a população-alvo. Só que, mais uma vez, esquecem-se que, enquanto que eu estou no Porto, ou nos grandes centros, ou noutras zonas, eu tenho possibilidade de, por exemplo, aqui em Vila Real, um técnico CRI pode fazer, num dia, 3 escolas. Pode fazer a Camilo, a São Pedro, a Morgado de Mateus, mediante a população-alvo que tem. Vamos imaginar, tem 2 na Morgado, ou 3 na São Pedro, e como amanhã ou um dia, pode fazer isso. Agora vamos nos transportar para o Baixo Barroso, para Montalegre, ou para Chaves, ou Lebução. Quem olhar para o mapa, os super olham para o mapa e dizem assim: de Chaves a Lebução, é logo ali, só que são 30 quilómetros além. Pois. E para lá chegar são mais, isto em tempo real é muito tempo. E depois não há nesta área, mesmo na área da paralisia cerebral, devia haver uma discriminação mais positiva, porque se não o fizerem, podíamos chegar mais longe e não conseguimos, porque também não temos recursos para tal. Mas isto é o universo do Ministério da Educação, que é um universo à parte dos outros. Cada um funciona da sua maneira. Só que, muitas vezes, como a intervenção precoce na infância, em que nós estamos acoplados em Chaves, em que a coordenadora é médica, portanto, o Ministério da Saúde, temos o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social. Portanto, 3 ministérios. E isto até é engraçado e é muito bom trabalhar com um grupo multidisciplinar até forte, desde educadoras de infância, desde enfermeiros, desde a parte da saúde. Isso funciona. Agora, quando transvasamos para o CRI, a dificuldade de chegar do ponto A ao ponto B, todo esse tempo devia ser rentabilizado com a criança, com o nosso objetivo e a nossa necessidade, e perde-se no caminho. Ou então não apoiamos tantas quanto desejamos. Porque não tem noção da quantidade. Alguém dizia que a área da deficiência é como uma torneira que está a pingar. É uma torneira que não fecha, não veda,
A área da deficiência, então, na parte infantil e das crianças, está sempre a pingar. Todos os dias, e nós temos contactos privilegiados a nível dos hospitais do Porto e aqui de Vila Real, e é dramático nas primeiras idades, pois, quando eles estão dos 0 aos 6 anos, exatamente, quando se deve intervir mais, e a partir daí, quanto mais precocemente nós intervirmos a nível de terapias ocupacionais, de fisioterapias, de todo o envolvimento das equipas, melhor. E maior é o sucesso. Para a criança e para a família. E para a família, isso há poucos objetivos ou adjetivos que se considerem de ajuda básica para a família. Uma pergunta, e se calhar um bocadinho mais técnica. Estamos a misturar-nos. Não, mas não é importante a gente conseguir perceber. Agarramos o assunto. Nós estamos a falar, nós somos leigos, não é? Aqui sobre este assunto. Normalmente uma criança, vamos fazer assim, que necessitaria de quanto tempo por semana para poder atingir um desenvolvimento. Eu estou a ter atenção, isto é um universo que é completamente estranho. Não, o tempo semanal, etc., isso é relativo, porque muitas vezes o tempo de concentração deles, isso só mediante uma boa avaliação, uma boa diagnose da situação e da criança, e os técnicos que se debruçam sobre isso e dizerem é fundamental fazer este tipo de trabalho. E é um trabalho que, ao fim de 5, 10, 15 minutos, se não for intervalado, é como eles irem para a piscina ou irem para os cavalos. Não podem ter um tempo muito continuado, porque senão ou desconcentram-se, ou então o trabalho que está a ser feito não está a resultar. E nós, nesta área, e a Karina há bocado falou, às vezes anda-se 1 metro e recua-se depois 100, depois ganha-se mais 2, é uma alegria infinita de ter algum sucesso. E na parte infantil, que nos apaixona mais, muitas vezes ficamos um bocadinho mais frustrados, até porque a parte adulta já é uma coisa que está estabelecida, já... Sim, já é consolidada, não é? Já de certa forma, para o melhor ou para o pior... E não há volta a dar. Okay. E outra das áreas, entre aspas, da deficiência agora são os politraumatizados de acidentes, cada vez há mais. E de acidentes daqueles assim, pois, de falta de prevenção. Ainda há dias fui assistir ao doutoramento do Márcio ao TAD, fez o seu doutoramento, estive lá presente, daqueles acidentes de saltar para o rio, bater com a cabeça e ficar tetraplégico. E depois há aqueles que ficam politraumatizados de acidentes de moto, que eu conheço alguns, e alguns também foram meus alunos. Ainda há dias esteve lá um a falar comigo, assim, não se pode ser mais nada. Embora isto é tudo preventivo, mas isto é outra geração que está a aparecer. Já não estou a falar daqueles que, pronto, com AVCs e outro tipo de... Estou a falar de acidentes rodoviários. Nós ouvimos um acidente rodoviário, 3 feridos graves, 2 ligeiros e etc. Mas que tipo de... Só que depois ninguém sabe o futuro deles. Mas que tipo de... Vamos lá ver então, vamos procurar identificar então as pessoas... Estou a fugir um bocado. Não. Mas é mais uma que nos procuram por causa dos produtos de apoio. Eu só fiquei agora aqui com uma curiosidade e das suas palavras percebemos realmente que os apoios são insuficientes. Sim, são e a capacidade de resposta às necessidades não são colhidas e que, de facto, quem fica a perder são as nossas crianças. Surgiu-me aqui uma dúvida, que é perceber se, enquanto instituição, associação, se em idade gestacional, se algum pai vos contacta, se há alguma questão, ou seja, quando o meu filho tem problemas e ele vai nascer com problemas, se vos contactam também nessa fase. Eu penso que não. Eu não. Eu acho que nunca tivemos nenhum contacto ainda in útero. Não, a sinalização é a posterior. É posterior, é sempre pós-parto e normalmente não no imediato, porque isso é apoiado diretamente pelo hospital, não é? Porque requer muita coisa. Infindável. Não é? Até aos 2, 3 anos são acompanhados a nível hospitalar porque interfere com muitas áreas. Fazem as terapias e principalmente terapias e a nível médico, não é? Por isso, in útero, não sei. Não. Okay. Até porque cada vez há menos casos a saber in útero. A maior parte das crianças que nos chegam é no parto ou pós-parto. Não é? Sim, até porque nós não estamos habilitados para
nessa área. Eu dizia na questão dos pais, a preocupação de saber que vamos ter um filho com algumas limitações, Sim, mas claro que se nos chegar alguém, eu acho que a nível de psicologia isso pode começar a ser trabalhado, mas nunca nos chegou, porque o hospital começa logo a dar resposta em primeiro lugar. Nós até somos muito sensíveis enquanto associação, porque temos muitas técnicas e técnicos, não é? Já tiveram filhos e estar a lidar ali todos os dias com crianças e estar numa estação e estar a trabalhar e tem que haver sempre o tal olhar, aquele sorriso de Sim. vamos para a frente, porque isto não podemos pensar e isto o apoio faz parte. Vocês aqui têm e era essa a questão, quais são o tipo tem a parte da paralisia cerebral, já falou de pessoas que eventualmente possam ter um acidente, mas com mais de género vamos identificar patologias, sim, é que vocês abrangem e que vocês conseguem dar cobertura, vamos por assim. Ou seja, de forma prioritária temos a paralisia cerebral, nas suas várias vertentes, porque paralisia cerebral não nos diz muito, não é? É um mundo vasto. É muita coisa, sim. A paralisia cerebral abrange muita coisa. As pessoas às vezes têm a ideia daquela criança em cadeira de rodas, com uma deficiência intelectual associada. Não é? Há pessoas com paralisia cerebral que tiram cursos superiores e fazem a sua vida. Há as várias vertentes da paralisia cerebral e depois podemos receber utentes com doenças neurológicas, do foro neurológico, e aí abrange muita coisa, os síndromes, todas essas... Autistas, temos muitos. Exatamente. Depois temos, a nível cognitivo e comportamental, também recebemos, embora não seja tão específico, dada a nossa definição, mas também recebemos com déficits intelectuais, com autismo, com problemas comportamentais, com algumas perturbações a esse nível. E depois todas essas, que são doenças neurológicas, que vêm por consequências de AVCs, de traumatismos crânioencefálicos, doenças degenerativas. O nosso leque é muito abrangente. O universo. Eu fazia ideia que vocês tinham um leque vasto, mas pelos vistos ainda é mais vasto ainda. Não. E recentemente, a nível infantil, temos aparecido ali vários casos de autistas, miúdos autistas, que é um estudo que estão a tentar perceber, não é? Perceber que está a começar. É uma área que está a engrossar. Está a engrossar bastante. O autismo, está a engrossar. E dentro do autismo nós também sabemos que é um mundo, não é? É um espectro, não é? Mas ninguém sabe bem como é que o autismo surge, mas o que se tem registado é muitos casos de autismo. Muitos casos. Muitos mesmo. Em Vila Real. Em Vila Real. E são identificados assim, têm idades tipo a partir dos 5, 6 anos? Ou não, mais cedo já dá para detectar. Já se começa a notar o afastamento, o tipo de brincadeiras muito seletivas, dá logo para fazer ali um despiste e começar a estudar essa criança para ver se realmente se justifica ou não o diagnóstico, não é? Mas desde cedo que dá para ver, e realmente o que nos tem chegado é que houve um elevado número de casos, que acho que é importante alguém estudar isso, o que é que poderá estar a causar este crescente número de autismo. É importante agora percebermos que terapias e que tipologia de terapia têm para oferecer às famílias e aos pais da associação. Bem, é mais a minha área, não é a parte terapêutica. Então, nós temos nas nossas equipas, nas várias valências, temos desde fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, temos psicólogos, psicometricistas, assistentes sociais, animadora sociocultural, a nutricionista, o musicoterapeuta, o professor de educação física, médica fisiatra. As nossas equipas são muito multidisciplinares e mesmo que alguma valência, porque lá está, as valências também dependemos dos quadros da Segurança Social, não é? Se não contemplar uma área, não é por isso que o utente deixa de ter essa terapia, se nós acharmos considerada, que é mesmo essencial. Os profissionais podem transitar facilmente
de valência. Exatamente. Imagino que, por exemplo, no Centro de Atividades Ocupacionais, os adultos, o quadro não contempla, por exemplo, um terapeuta da fala. Mas temos utentes que usufruem dessa terapia, porque realmente necessitam. Não contempla nutricionismo. Exatamente. Por exemplo, não vem nos quadros um nutricionista, mas nós temos, porque também achamos que é necessário isso. E professor de Educação Física. Também não contempla. Enfermagem. Temos enfermagem. De modos próprios, porque não é contemplada nos rácios dos protocolos, nos acordos de cooperação, não estão contemplados. Depois, quando tivermos desligados, falamos. Isto é uma luta. O que o professor realmente quer falar é isso. Não quer falar, não é? Positiva. É a tal discriminação positiva. Há necessidade de alguns profissionais connosco, nomeadamente nutricionista, porque nós temos uma cantina que fornece milhares de refeições anuais, milhares, aos 60 utentes, mais os do lar, mais funcionários, e depois cada um é um universo diferente. Um não pode comer isto, o outro não pode ser assim, o outro é mais pastosa, é mais líquida, dieta, aquela é outro universo. E, portanto, só uma pessoa que sabe o que está a fazer, não é que os outros não saibam, mas pelo menos um nutricionista é importantíssimo para perceber e até para regular o peso de alguns, enfim, só temos de ter esses técnicos e não estão contemplados. Assim como outros técnicos, musicoterapeuta que nós temos e que não vem nos quadros. Pronto, às vezes temos essas dificuldades e temos as nossas lutas com o governo. Essas dificuldades. Saudáveis para isso. Sim. Como sempre, claro que sim. E principalmente nós temos noção, e sendo nós a Associação de Pais também aqui que estamos a falar, temos a noção de que isto é uma luta constante, não é? Para levarmos o barco a bom porto. Ora bem, a Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real dinamiza e a intervenção muito próxima de vários escalões etários. A intervenção precoce, o CA é a parte infantil, portanto a intervenção precoce é a partir dos 0 anos, 0, 6, idade programada para... Fala-nos um bocadinho do que é essa intervenção precoce na infância. A intervenção precoce na infância, que é a tal situação em que tem a trinomia dos vários ministérios e com o envolvimento das famílias e da comunidade, e tem o seu destino são as crianças até aos 6 anos. Aos 6 anos de idade, porque estão em desenvolvimento, estão a crescer, e que tenham alterações nas funções ou nas estruturas do corpo que limitam a sua participação nas atividades típicas dos outros, não é? Se tem limitações funcionais, e daí a tal equipa multidisciplinar da saúde nossa e da educação que encaixa, porque nós, nessa atividade da intervenção precoce das crianças, somos integrados fazendo parte do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, e aí o IPI é fundamental. Neste momento temos 30 crianças com uma lista também infindável, não é? Porque as listagens que nos enviam, então, vagas, é como o lar residencial. Temos pedidos desde Leiria, Porto, Aveiro, Braga, Guimarães, Amarante, para aqui, porque não há estruturas residenciais para a área da deficiência. E nós ficamos de fora agora do projeto PARES também, porque era o alargamento do lar para mais de 16 camas, ficaríamos com 30, mas parece que faltou lá um documento e ficamos de fora. Pronto. Temos tudo preparado, mas... Pode ser que agora as pessoas fiquem um bocadinho mais sensibilizadas para isso. Mas as pessoas que deviam estar mais sensibilizadas não estão a ouvir, sim, mas será daqueles sonhinhos. Vamos lá ver. Temos que acreditar que se não for agora, será para a próxima. Exatamente. E, portanto, essa é a função educação e social. Aqui a questão também tem estes técnicos que vão às escolas, vão às famílias, também são meios formadores de...
não é? Como é que isso se processa? Vão formar os pais, vão formar vão os dar livros, vão ensinar, vão usar sim. estratégias, que isso também me parece relevante. Vão ajudar os pais a compreenderem alguns dos comportamentos que as crianças apresentam, não é? Para que os pais percebam que alguns desses comportamentos não é falta de educação ou não é algo que a criança consiga controlar, não é? Porque nós vemos isso às vezes, vai uma criança na rua e as pessoas dizem, que menino tão mal educado, mas não sabem o que está por trás. Realmente pode ser, mas pode não ser, não é? Se calhar a criança faz algum tipo de comportamentos e que não é controlável, não é? Não é a criança que consegue controlar esse comportamento. E isso tem que ser explicado aos pais e explicar até onde é que, e estamos a falar de crianças, até onde é que pode ser, por exemplo, uma birra, ou até onde é que é o fazer querer mostrar a sua opinião. E não é birra, é a forma dele querer demonstrar, não é? Às vezes a criança pode chorar porque quer mostrar que não quer aquilo naquele momento. Não é que seja uma birra, é só a criança a tentar mostrar. Que se fosse outra criança, diria não quero, de forma calma. Mas se calhar aquela criança só tem aquela forma de demonstrar. E é isso que também explicamos aos pais e arranjamos estratégias e vemos qual a melhor forma de os pais conseguirem trabalhar com estas crianças, conseguirem compreendê-las. Claro que depois há toda a outra parte de ver o que é preciso a nível de produtos de apoio ou de outro tipo de materiais que sejam necessários, mas é muito explicar aos pais o que é que podem esperar daquela criança e formas de ajudar aquela criança a crescer. Até porque as crianças nessas idades mais pequenitas têm N estímulos que os pais não conseguem controlar, ou seja, a televisão, os videojogos, o telemóvel, são tantos estímulos que eles às vezes ficam um bocadinho perdidos no meio disso tudo. E se não houver uma orientação, não é dizer para ali e para além, é orientá-los, olha, assim, é isso que se pretende. E mesmo os pais às vezes a tentar ajudar como é que se dá de comer, por exemplo, mesmo nas escolas, em relação aos assistentes operacionais que podem eventualmente estar na hora de cantina, ir lá colaborar ou ajudar, e eles precisam, não sabem, até porque a formação a nível escolar, a nível que devia haver um investimento forte na formação em relação, já nem digo dos professores, porque as universidades estão-se a esquecer disso. Eu, já fiz o curso há 30 e tal anos, 40 anos, mas tive uma disciplina anual durante 4 anos que era a área da deficiência. Era sobre os cegos, sobre estes, sobre aqueles e etc. Hoje chegamos a qualquer sítio, se formos ao hospital temos que levar um tradutor, porque o enfermeiro não sabe o que é que lhe dói, não consegue falar, não se consegue exprimir, e depois o enfermeiro transmite ao médico, depois o médico ao enfermeiro, o enfermeiro ao nosso auxiliar, e auxiliar depois o inverso. E, portanto, as universidades deviam ter uma área disciplinar, mesmo a nível de ensino. Nós vemos, a maior parte dos professores, e eu sei do que falo, a maior parte dos professores, durante o seu percurso académico, não teve 1 minutinho ou 5 minutinhos na sua cadeira, na sua formação, na sua estrutura curricular, que tivesse lá esta área. Eu posso ser professor de matemática, mas então o que é que ele faz? Pode ter um aluno. Exato. Eu sou professor de música, mas ele não tem mãos, então vai bater com os pés. Claro. Vai ter ritmo, bate com os pés. E, portanto, todas as formações deviam ter uma área, mas isto todas, um engenheiro, um arquiteto, porque chega lá uma pessoa. Aliás, nós até... com alguma deficiência, como é que o engenheiro fala com ele? Um tipo cheio de dinheiro diz assim, eu quero fazer isto. E o engenheiro não percebe como é que vai fazer. Exatamente. Ou o arquiteto. A primeira coisa, uma das questões que nós colocamos ainda outro dia, estávamos a conversar com um dos meus pequenos, estava-lhe a dizer, em linguagem gestual devia ser uma mais-valia que toda a gente devia aprender. E também código Morse, porque também são coisas simples que uma pessoa ajuda, que nos ajudam no nosso dia-a-dia e até a integrar essas pessoas que se sentem completamente deslocadas, não é? Integrá-las no nosso meio. Mas quanto mais precocemente se fizer isso, melhor. Porque eu tenho alguns amigos, e tenho um amigo em especial, não é? Que trabalha ali nas águas, que reconhece tudo pelo telefone. Se eu vir a jogar à sueca, aquilo é impressionante. Ele joga com o baralho dele, não é?
Todos os outros se adaptam, só tem que dizer o que é que jogam. Eu digo assim, às de ouros, ele que o baralho tem o seu sinal, sabe a carta que tem que jogar. E joga, está ali. Portanto, há formas lúdicas que podem dar formação e ajudar dentro da comunidade escolar, sobretudo já que estamos a falar na comunidade escolar. Sim. Estamos a chegar ao perto do final E da agora, entrevista. então, Tenho que lhes agradecer e olhem, a Ana tem uma pergunta para lhes fazer. A tão esperada Pergunta da praxe. Exatamente, de como é que sonham uma associação de paralisia cerebral que dê resposta a quem dela necessita? Mas eu antes de responder tinha que dar aqui já que são da Diocal, do agrupamento, era interessar os meus parabéns ao professor João Carlos Batista, que foi representante da CLDE de Vila Real e Douro no Bóssia, que é uma modalidade desportiva. Portanto, ele foi o apurado e nasceu com o apoio logístico aqui da Associação de Paralisia Cerebral. Eu fui um dos mentores na altura, começamos com 3 escolas, 4 e agora já somos 15, desde Taboaço, Moimenta, Lamego, Valpaços, e este ano ganhou o agrupamento de escolas de Diocal, que foi o representante da nossa CLDE. Um grande abraço daqui para o meu amigo João, e portanto o apoio logístico foi dado por nós. Ainda hoje é a nível regional, que foi feito cá o Regional Norte, toda a Zona Norte. Em relação ao sonho, quem é que não sonha? Toda a gente sonha. Partilho connosco. Agora, o nosso sonho da paralisia cerebral, já que isto não há... a paralisia cerebral não tem cura. O ideal era apoiar a paralisia cerebral enquanto ela existe. Seja os meios humanos, económicos e de acessibilidade. Não falamos nisso, mas poderá ficar para outra altura. Agora, o nosso sonho é que a paralisia cerebral seja vista como... Não podemos apagá-la e ela está presente. Agora, o nosso sonho era que... sei lá... Bem-estar. Muito bem. Karina? Olha, eu acho que resumo a dizer... sim, mas eu acho que era deixar de ser vista como a paralisia cerebral, não é? Assim como há crianças loiras, magras, gordas, em todo lado, há a paralisia cerebral, mas não ser um rótulo tão atribuído, e quem diz paralisia cerebral diz deficiência no geral. E o meu sonho é esse, era que as pessoas com deficiência pudessem ter acesso às coisas tal como qualquer um, não ter que passar esta burocracia toda e todas essas coisas para conseguir ter autonomia e fazer a sua vida, e não ser vista na rua como o coitadinho às vezes. É ser visto como alguém que tem as suas diferenças, como todos nós. Mas já está muito melhor. Está muito melhor, mas ainda temos muito caminho. Ainda temos muito caminho. Já conseguimos partilhar muitos momentos nas piscinas, nas festas da cidade, em desfiles, em visitas, no cinema, em todo lado. Já estamos lá. Agora, olhem para nós e sorriam. Muito bem. Ora... agradecemos desde já mais uma vez a vossa presença, foi um gosto. Da minha parte. Sensibilizaram-nos para esta temática e hoje tivemos connosco neste programa de Mãos Dadas uma visão humanista da pessoa com paralisia cerebral e das suas capacidades e necessidades. A Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real desenvolve diversos projetos e apoios que possibilitam uma maior integração escolar, promovendo a autonomia a essas crianças e a essas famílias. Ora, acompanhe o nosso programa na Universidade FM, ao sábado, pelas 9 horas da manhã, e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. E recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.